Já tá rolando? Boa noite, pessoal. Hoje foi um formatinho diferente, né? A gente teve 5 minutinhos aí, quem tava na live da Tati. Bom, hoje é dia de falar de massa, né? GCMS e GCMS-MS. A gente botou como uma batalha, né? Pra gente entender um e outro. A gente sempre deixa aqui disponível, e depois o material da live, no TZF Play, tá? Então, tudo que a gente for conversar, etc., a gente vai falar no TZF Play depois. Vocês podem acessar, cadastra lá, entra, que é super legal. Todas as lives que a gente tem, a gente tá colocando lá, que é para você pegar e aproveitar o máximo possível o conteúdo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tá inovando, certo? A gente está inovando, e como a gente está inovando, nós vamos abrir um grupo de capacitação, tá? Nesse formato novo. Se você quer entender um pouco mais sobre as técnicas que a gente fala a respeito e a forma como que a gente transmite conhecimento, o jeito TZF de ser, né? De fornecer a informação para as nossas equipes, para o pessoal de laboratório, qualquer pessoa pode ter acesso. Então a gente está bolando esse formato, né, essa capacitação que você pode participar, tá? A ideia é que a gente consiga atingir todos os públicos e não somente aqueles que... A gente quer atender a todo mundo. Então, se você tem vontade e quer participar, nós vamos abrir as turmas, tá? Vai ser um baita prazer. Isso aqui é o que a gente mais gosta de fazer, tá? Enfim, tem a ver com paixão. E eu já aviso, se você já está na analítica e vai começar a trabalhar com cromatografia e espectrometria de massas, gente, é um caminho sem volta. Tá avisado, tá? Porque depois que a gente descobre a parte de espectrometria de massa, a gente não quer voltar mais. Porque é tão bom, é tão legal. Bom, eu vou pegar um gancho que a Tati colocou, que ela falou bastante sobre incerteza, né? Então, por exemplo, GC e GCMS, né? Normalmente são equipamentos, né? Que a gente trabalha com resíduo. Doutor Oscar, esse é um cara, hein? Muito legal, muito bem-vindo aqui, viu? Aliás, quem tiver ele no LinkedIn, ele fez um artigo muito legal sobre quantificação, viu, gente? Recomendo, tem tudo a ver aqui com o que a gente vai falar. Então, o GCMS, GCMS-MS são equipamentos para a gente focar no nada, né? No resíduo, naquela quantificação que você, assim, será que tem, será que não tem? E aí o pessoal, quando vai começar a fazer os cálculos de incerteza para essa parte, primeiro, pegando o gancho da Tati aqui para a gente dar seguimento, né? Primeiro, se você tentar fazer uma incerteza para GCMS via a metodologia Isogan, está errado? Não está, mas depois você vai precisar de terapia, tá? Só uma dica, tá? Porque realmente dá um certo trabalho, que é você construir incerteza de baixo para cima. Então eu recomendo, de novo, não está errado, mas eu recomendo que você trabalhe com a metodologia Euraquem, né? Que a gente acaba trazendo da validação toda essa parte para cálculo de incerteza. E no GCMS, a gente... Isso aí. No GCMS e no GC massa-massa, a gente começa a dar umas assustadas, né? Porque aí você faz o cálculo Euraquem e tal, aí dá umas incertezas com umas porcentagens relativa, né? Dá umas incertezas com umas porcentagens que começa a dar uma assustadinha, né? Os valores são maiores do que você estava esperando. Aí tem 10%, 30%, enfim. Independente do valor, lembre-se que o GCMS a gente está trabalhando com concentração muito baixa. Então pensa comigo, deu 1 ppb, supondo, não é regra, mas supondo que você tenha uma incerteza de 30%. Supondo, mas, gente, de novo, supondo, pelo amor de Deus, hein? Depois a Tati puxa minha orelha aqui. Né? E se você tiver uma incerteza de 30%, conversa com a gente, por favor. Mas supondo, quanto que é 30% de 1 ppb? Se a gente considerar
e fazer a tomada de decisão que o meu resultado sempre vai ser aquele resultado com a porcentagem para cima, por N motivos, e você pode fazer isso, vai ser 1,30 ppb. É pouco, não é? Entenderam? No universo de resíduo, a gente tem que ampliar um pouquinho mais a forma, né, de olhar essa parte da qualidade, né, principalmente a parte de incerteza. Bom, começando aqui, vocês viram que hoje eu coloquei poucas perguntas na enquete, porque eu quero também ouvir bastante vocês, tá? Bastante vocês. A gente colocou GCMS, SMS, a batalha, né? Porque é justamente como a gente pode encarar ele nos diversos segmentos, tá? Nos diversos segmentos. Então, como tradicionalmente a gente faz, eu vou seguir a nossa enquete aqui. Então, vai lá. Primeira pergunta que nós fizemos na enquete é a respeito. Você trabalha com matriz, né? Você faz análise de compostos aonde, né? Então, a gente deu 4 opções aqui. Já vi que tem um pessoal da ambiental, né? Ambiental aqui disparou sensacional, tá? Justamente porque ambiental é a mais desafiadora. Dentro dos mercados que nós temos hoje, é o mercado que a gente tem mais desafios em termos de GC ou GCMS-MS, tá? Tradicionalmente, o GCMS até então estava dando bastante conta do recado em algumas situações e para alguns outros compostos a gente precisava ter bastante fé, certo? Para determinação, fé, tá? E aí veio o advento aí do massa-massa, né? Da espectrometria de massas tandem, que a gente chama, que abriu novas oportunidades, tá? Abriu novas oportunidades para a gente. Bom, para o mercado ambiental, basicamente, nós temos um grupo grande de compostos para voláteis e um grupo grande de compostos para semivoláteis, certo? Gente, para VOC, todo santo ajuda, né? Todo santo ajuda. Aqui eu vou fazer uma observação bem interessante. Para VOC, todo santo ajuda. Para semivoc, o buraco é mais embaixo. Tô para falar que o semivoc em ambiental é um dos métodos mais complexos que a gente tem, tá? O semivoc para a parte ambiental, como a Thalita fala, não é o mundo cor-de-rosa. Tem muita variável, né? Você precisa ter um preparo de amostra considerável, tá? Hoje, basicamente, um mundo ideal, a gente direciona um GCMS para a parte de análise de voláteis, de VOC, e um GCMS-MS para análise de semi-VOC, tá? Então, para atender a IN5, né, que é a portaria, eu sou old school, né, que eu tô ficando mais velho, eu fiz umas continhas há 20 anos que eu tô nessa vida aí, e aí é a portaria, né, e os CONAMAs. Poxa, Fábio, então quer dizer que você recomenda a gente trabalhar com GCMS-MS para semi-VOC e GCMS para análise de voláteis? Sim, eu recomendo. Esse aí é um cenário ideal dentro do laboratório. Pô, mas eu posso ter um GCMS-MS para fazer VOC? Boa pergunta essa, né? Pode, mas é a melhor ferramenta para fazer VOC, os voláteis hoje? Gente, a melhor ferramenta para se fazer voláteis ainda, hoje, com limites, etc, é o GCMS. Por quê? O GCMS, ele vai trabalhar basicamente numa estrutura de varredura, que a gente chama, tá? De scan, tá? Tem possibilidades de aquisição para a gente trabalhar com um sim, mas o scan, que é a menina dos olhos de um single quadrupolo, de um GCMS, tá? Porque o scan permite você trabalhar com a biblioteca NIST, ou seja, com uma base de dados para confirmar e identificar o seu composto. Tudo bem? Já o GCMS-MS, o princípio dele, a força dele é ser um sniper, que a gente chama.
para ele ser sniper, tem que gerar uma segunda fragmentação que a gente coloca no experimento, que é o experimento de MRM, por isso que chama massa, ok? E essa segunda fragmentação tem que gerar os famosos filhos, certo? Filho. Na verdade, em inglês é filha, mas tudo bem. Ou os íons produto, tá? O que acontece? Uma molécula volátil, ela tem uma massa grande ou pequena? Se ela é volátil, provavelmente ela tem uma massa bem pequena. Menor que 80, menor que 100 Daltons, por exemplo, certo? Se eu pegar essa molécula, que já é pequenininha, e fragmentar ela, ou seja, quebrar, depois de ionizar, fragmentar ela, eu vou ter bastante filho envolvido? É pouco, certo? Sim. Esse aqui, o Oscar, ele colocou aqui, ó, tem uma técnica de enriquecimento baseada numa barrinha magnética chamada SBSE. Sim, o Twister. Ajuda tremendamente a chegar nos limites muito baixos com massa. Gerstel, né? Gerstel. Acho que é a Gerstel que coloca, é um acessório bem legal para ir no massa, tá? Gente, aí, o que acontece, ó? Se a gente tem um volátil e esse volátil é fragmentado, eu tenho poucos íons produtos para trabalhar, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente a gente aplica essa técnica, a técnica de headspace. O headspace, ele já vai volatilizar, já vai preparar a minha amostra para o equipamento. Então eu ainda consigo ajustar a parte de sensibilidade com mais ou menos amostra que atentam hoje todas as legislações. Por isso que quando a gente vai prestar um serviço de consultoria desde o começo, né, fazendo estudo de viabilidade para o laboratório, fazendo toda a parte de planejamento e gestão de aquisição, a gente fala, olha, para a VOC, trabalhe com GCMS, que vai resolver o seu problema. Para a SemiVOC, é um pouco diferente. O tratamento é na bancada, né? Os compostos, eles não sabem se eles são voláteis ou não, né? Para ajudar. E aí, para a SemiVOC, a gente recomenda o GC massa-massa. Poxa, Fábio, eu ouvi dizer que um GC massa-massa, ele é bom porque ele reduz as etapas de preparo de amostra. Cuidado, tá? Cuidado. Reduz os interferentes de matriz. Aí sim, cuidado. Realmente, ele reduz os interferentes de matriz. Se você tem uma matriz carregada, você vai notar isso bastante. E se você tem uma matriz limpa? O que a gente faz? Então, o que acontece, gente? No caso da ambiental, eu botei pouca pergunta porque tem bastante assunto, viu? No caso da parte ambiental, no SemiVOC, o GCMS-MS, ele me traz limites mais baixos? Sim. 100 vezes? Não. Certo? A gente fala mais ou menos de 5 a 10. Mas o tchan do GCMS na ambiental vai ser na parte de reportar os resultados com confiabilidade. Porque você tem um sniper ali. Quando eu faço SemiVOC no GCMS, tá? Como é que é? Já pego aqui. Quando eu faço SemiVOC num GCMS, eu tenho que repassar analito por analito, no massa-massa também. Só que tem algumas situações, pela limitação da técnica mesmo, que a biblioteca já ficou para trás. E às vezes você fica muito em dúvida se é um ou outro, né? Já no caso do massa-massa, não. É ou não é, certo? Então o que acontece? Na hora que você reporta o resultado, é muito mais rápido, né? O tempo que você gasta para fazer uma revisão de dados, para dar o resultado num GCMS para a parte de SemiVOC é razoavelmente maior do que num GC massa-massa. Agora, se você trabalha na ambiental, você vai ter um ganho de sensibilidade? Sim, você irá. Mas o maior ganho que você vai ter é no reportar o resultado. Tá? Vamos lembrar isso quando a gente fala de GCMS e GCMS-MS para ambiental. Para o mercado ambiental, gente, tem que ter os dois. Tem que ter, não. A gente sugere os dois. Então, você verticaliza o GCMS para VOC
e o GCMS-MS para Semivoc. Para os outros compostos novos, ainda tem o LCMS-MS. Então, o laboratório ambiental que quer internalizar a análise de orgânicos, ele precisa ter esse joguinho, tá? Esse joguinho. Vamos lá ver nos comentários, adoro isso. Qual o melhor caminho para diminuir intercorrências na análise por GCMS-MS? A Dalgisa. A Dalgisa me fala intercorrência. Olha, o cromatógrafo a gás, ele requer algumas atenções, tá? Ele requer algumas atenções. Intercorrências, por exemplo, no GCMS-MS, eu posso... no GCMS em geral, tá? É você manter um bom liner ou um liner correto no cromatógrafo, trabalhar com a coluna adequada, fazer as manutenções. Por exemplo, se você trabalha com metodologias de derivatização, toma cuidado com o seu liner, né? Porque tudo bem, você trabalha com metodologia de derivatização, o pessoal utiliza muito. A única coisa é que o benefício de trabalhar com derivatização é não precisar ter uma outra técnica para fazer aqueles compostos, momentaneamente. O compromisso que eu tenho é o gasto com consumíveis, tá? Outra coisa, monitora sempre as contagens do que você está injetando. Por quê? O espectrômetro de massas, né, o GCMS ou massa-massa, ele tem uma fonte de impacto de elétrons ou uma fonte de ionização química. Ambas as fontes trabalham com filamento. Quando eu falo filamento, lembra da lâmpada de casa, aquela tradicional, né? Agora tem até umas lâmpadas chique, né? Não sei o que, iluminação californiana, dá para você ver o filamento ali. É a mesma coisa. Então ele fornece automaticamente, elétrons para a gente ionizar na fonte, tá? É um fornecedor de elétrons, só que ele sofre corrosão. Então ele vai desgastando com o tempo. Portanto, olha uma coisa legal que eu lembrei aqui, Adalgisa. Utilize uma função chamada solvent delay. Solvent delay. Você não quer fazer análise do seu solvente, né? Que você extraiu os seus compostos. Utilize o solvent delay. Uma vez eu tive um caso de um cliente que ele estava trocando filamento a cada 2 meses. E era o único cliente que trocava filamento a cada 2 meses. E eu não entendi por quê. Depois de um tempo eu fui lá, comecei a avaliar algumas coisas e percebi que o solvent delay estava desabilitado. Então ele estava gastando todo o filamento dele com os solventes, tá? Essa é uma forma. Utilize o solvent delay, entenda a faixa de concentração, sempre monitore as contagens, tá? Que a gente consegue diminuir mais essa parte de intercorrência. Estipule um tempo, um período de limpeza da fonte, gente, limpa a fonte, porque impacto de elétrons, ela das fontes de espectrometria de massas, a gente fala que impacto de elétrons é um martelo. Pega a molécula, bate, espalha tudo. Ela é muito forte. Ela não faz com agrado a ionização, ela faz na base do vai ionizar, tá? Então a gente pode evitar dessa forma, tá? Trabalhando com colunas de qualidade, que mais? E outra coisa, lembra que se você colocar porcaria, e aí eu tô falando porcaria, né? Entendeu? Meu equipamento vai ler porcaria e vai ter porcarias lá dentro, entende? Então, toma muito cuidado também com a qualidade do solvente. Solvente e coluna. Coluna sempre padrão MS ou ultrainerte, né? Sempre MS ou ultrainerte. E os solventes tenta sempre trabalhar com grau GC ou GC pesticida. Tá bom? Senhor Oscar, perdão. Vamos lá. Tenho ouvido falar, uso do GCMS-MS para análise de dioxinas upgrade do... Meu amigo! Falar para você que nós já fizemos essas aplicações, hein? E, cara, funciona muito legal. O triplo, ele vai muito bem, né? Mesmo porque, no final, a forma de report é com eles, com as dioxinas por grupinhos, né? Só que essa análise, ela tem algumas coisas interessantes que é no preparo. O segredo dela está no preparo. Se você vai para a gordura cavitária, aí já na parte de alimentos, já vou emendar aqui. Você vai para a gordura cavitária, ela tem que ter um preparo, né? Ela tem todo um procedimento ali para a gente ter no final as dioxinas, e esse procedimento pode ser manual, que demora muito, mas, né, assim, vamos falar,
umas 3, 4 horas, dependendo de quanto você precisa pegar de limite, tá? Ou procedimento automatizado, que aí é o bicho pegando e é muito, muito legal. Isso para alimentos, tá? Então, realmente, o GCMS-MS, ele é tudo isômero, né? Os grupinhos são todos isômeros, bonitinhos, já tem umas colunas bem legais que separam a maioria desses compostos, tá? Ao invés do setor magnético. E isso gerou um... Pelo menos isso é a visão que eu tenho, tá, Oscar? Você tem uma visão bem maior, bem melhor que a minha. Mas, assim, isso é o que motivou até, acho que hoje, um fornecedor só de setor magnético. Ninguém mais quer trabalhar com o setor magnético, né? Conseguiram implementar isso no triplo. Só que no triplo, segredinho, que não é segredo, mas enfim. É uma técnica que é fundamental, a escolha do liner e você trabalhar com injeção tipo cold on column, tá? On column a frio. Precisa, para atingir os limites. Isso aí é uma coisa que a gente fez. Dá curva bonitinho, a resposta é muito boa. E vai bem, viu? Vai bem. Para atender as normativas que a gente tem hoje, né? Conforme vai acontecendo, o pessoal vai descobrindo mais dioxina, aí tem que ser com o setor magnético mesmo. Ou os TOFs, né? Legal essa pergunta aqui. Beleza. Adalgisa, me explica essa interferência. Você fala interferência de matriz? Abre um pouquinho para mim. O Fernandão falou aqui da Jet Clean, vai bem para manter a fonte limpa. Fernandão, vai. Então, o que acontece, os GCMS-MS, no caso aqui o fornecedor é a Agilent, né, tem uma patente que, conforme você vai fazendo análise, ele joga um jato de hidrogênio, né, justamente para esse hidrogênio queimar e limpar a parte que ficou toda manchada e marcada, seja por analito, seja pelo próprio filamento, tá? Realmente a gente melhora o período de tempo de limpeza, tá? Eu ainda não consegui estipular de quanto melhora, mas eu acho que umas 2 vezes. A gente tem um cliente, 3 clientes que estão usando e aí a gente vai começar a monitorar, que aí é uma tecnologia bem recente. Mas para você que vai trabalhar aí com GCMS, MS, etc., é uma excelente opção, tá? Porque, gente, limpar a fonte no massa é meio dia perdido, pelo menos, né? Tá? É todo um processo, eu tenho que parar, eu tenho que limpar, eu tenho que verificar, enfim. Então, quanto maior esse tempo, e na hora que eu paro, eu quebro o vácuo. Gente, quebrou o vácuo. Outra coisa, pessoal que está interessado em adquirir um massas, cuidado, porque é um equipamento que não foi feito para ser desligado. A gente desliga com dor no coração para fazer manutenção, porque quanto mais tempo ele ligado, mais estável fica o vácuo. Quanto mais estável fica o vácuo e mais baixo, mais sensível fica a técnica, tá? Então, quanto a gente conseguir pichar os períodos de manutenção, melhor, tá? Acompanhando aqui. Ninguém quer comprar setor magnético, né, Oscar? É verdade, né? E tem pouquíssimas pessoas ainda que mexem com o setor, né? Eu recebi aqui num certo grupo um cara que ele desmontou, acho que o primeiro, assim, o último aqui do Brasil, que é setor magnético. Muito, muito, muito legal. Bom, eu falei de ambiental, falamos um pouquinho de alimentos na parte de dioxinas, né? A parte de alimentos, gente, se você vai fazer análise de alimentos, a gente já parte do princípio que a matriz é complexa, né? Se eu pegar legumes, verduras, toda essa parte, a matriz vai vir complexa. Neste caso, matriz complexa para setor de alimentos, o GCM-SMS acaba sendo fundamental, tá? Ele vai te ajudar tanto a ter a certeza, né? Porque vai ter interferência de matriz, com certeza, na parte de alimentos, com certeza absoluta, né? Pela complexidade e pela diversidade de amostras. Normalmente, hoje, o pessoal usa como preparo o Quashers, né? Famosão, tradicionalzão, enfim. O Quashers, que o extrato ele vem ok, né? Então, é benefício-compromisso. É um método universal, né?
que esse é o meu benefício, o compromisso é que o extrato venha ok. Se você quiser que o extrato venha super limpo, maravilhoso, aí você tem que sair do Quaestions ou complementar o Quaestions com mais etapas, tá? Mas normalmente para alimentos a gente usa Quaestions pela diversidade de matrizes, né? E aí o que acontece? O extrato vem ok. E o massa-massa me ajuda a determinar aí esses meus compostos em baixa concentração. Nós temos aqui o terceiro, que é o clínico. Clínico, sangue, maravilhoso. Soro, sensacional. Né? Plasma, assim, mais que maravilhoso. Urina, gente, que coisa boa. É tudo matriz complexa. Tá? Então, o que acontece? Eu já tive casos de clientes que tentaram fazer alguns trabalhos com um single quadrupolo. É possível? Mas falta, entende? Por favor, se você precisar fazer algum trabalho na parte clínica ou toxicológica, normalmente a gente opta por um massa-massa, tá? Justamente por causa das interferências de matriz. Inclusive, nós estávamos com um semana passada. Muito bom o equipamento, tá? Muito, muito bom.